respirar um pouco, né? Eu falei para o pastor, uau, que responsa. É sempre uma responsabilidade muito grande. Mas essa palavra que eu vou repartir, na verdade, eu ouvi a pastora Mônica ministrando, e ela falou muito ao meu coração, e ela mexe comigo, porque é uma palavra assim que, gente, oração é o motor da nossa vida. Ou isso acontece na nossa vida, ou então a gente só faz de conta que é crente. E vamos lá. Nós estamos vivendo dias de guerra. Não é verdade? Estamos ou não estamos? Quem concorda com isso? Estamos ou não estamos? Vivendo tempos de guerra. Tempos difíceis. E é uma guerra esquisita, né? Até a guerra mesmo entre países, até isso é meio estranho. Não é muito como naquele tempo que a gente vê filmes, né, da Segunda Guerra Mundial, que era bomba para cá, bomba para lá, e era soldados se arrastando na lama. A gente não vê isso, não. A coisa está muito diferente. Muito diferente. As guerras hoje, elas são muito diferentes. É muito esquisito. Mas o que eu quero falar hoje não é dessa guerra física, dessa guerra que a gente pode ver, mais ou menos porque é esquisito, como eu disse. Nós queremos falar hoje a respeito da guerra espiritual. Que essa a gente não vê mesmo, mas a gente experimenta. Porque ela é tão real quanto a guerra que os nossos olhos podem enxergar. E é sobre ela que eu quero falar. O tema dessa mensagem é uma guerra que vale a pena. E eu quero compartilhar com você essa palavra que eu ouvi e mexeu bastante comigo. A guerra é espiritual e ela já foi vencida na cruz. Mas eu preciso me apropriar e viver essa vitória. Porque muitas vezes a gente conhece a letra, a gente sabe o que a Bíblia diz, a gente até recita versículos de cor. Mas quando a gente vai viver o dia a dia, tudo aquilo só é letra. Não tem vida em nós. Essas palavras, elas precisam ser transformadas dentro de nós. E nos transformar de dentro para fora. Vamos ver como isso pode acontecer. Eu quero ler com vocês, se puder projetar, eu sei que eu não mandei nada, porque eu não sou tecnológica como o nosso pastor, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia de papel, na sua Bíblia aí no celular, ou se puder colocar aqui no telão, Efésios 2, de 3 a 6, e eu vou ler, tá bom? Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia, que nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo. Amém, igreja? Amém, igreja? Isso mexe com você? Nós estávamos vivendo para os nossos pecados, mas merecíamos a ira de Deus, merecíamos o inferno, e ainda merecemos, mas a gente não vai para lá porque Jesus nos resgatou, amém? E hoje nós estamos assentados nas regiões celestes com Ele. Eu não merecia isso, mas é lá que nós estamos. Cristo está assentado nas regiões celestiais e nós estamos lá com Ele. Presta bem atenção. Agora, o inimigo quer que vejamos as coisas de forma natural, mas são nas regiões celestes que estão as nossas bênçãos. Captou a ideia? O inimigo quer que a gente fique olhando para as circunstâncias. Não vai dar certo. Estou orando tanto tempo, não acontece nada. Sabe? Deus está querendo falar isso com você nessa noite. Tudo que você precisa, tudo que eu e nós precisamos, já está pronto. Está nas regiões celestes.
E nós precisamos olhar de lá para cá. Não é daqui para lá, é de lá para cá. E lembrar que as nossas bênçãos estão lá. Nós podemos acessar este lugar. Ele é nosso por direito, mas muitas vezes não é de fato. Nós podemos acessar esse lugar assim, quando a gente entra no nosso secreto. Colocamos lá, pelo menos para mim, tá? É assim. Quando eu estou num momento de louvor, de adoração, começo a adorar, começo a cantar mesmo. Na minha casa, gente, eu boto o louvor, quando o pastor sai assim, eu boto um louvor bem alto. Aí quando ele chega, ele olha para mim assim. Porque tá aquele sonsaço, né? Mas é que eu gosto, né? E aí, muitas vezes, eu danço na sala de casa, eu pulo na sala de casa, e, de repente, eu estou de joelhos, às vezes eu estou deitada no chão, eu estou chorando. É assim que funciona. E ali Deus ministra o nosso coração. É o nosso secreto. É o nosso tempo com Ele, um lugar onde ninguém te vê. Mas você pode acessar esse lugar. Tomar posse de tudo aquilo que é teu. De tudo aquilo que Deus liberou para você e não viver essa vida, sabe, como mendigando, parece que você sempre está derrapando. Não. Mas para isso não acontecer, você precisa estar no lugar certo. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Quantas vezes a gente sai desse lugar, não é verdade? E a gente toma as rédeas de tudo, a gente toma as decisões, e a gente faz, e a gente acontece. E lá na frente, a gente fala, Deus, perdão. Eu nem te perguntei antes disso. Mas eu quero voltar lá e começar de novo. E então a gente consegue acessar esse lugar. Em Efésios 6:12, se você tiver com a tua Bíblia aberta, diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Existe uma guerra, e ela está nas regiões celestiais, e é contra as forças da maldade que nós batalhamos. Gente, isso é muito forte. Isso é assim, não dá para falar, esse tempo que eu tenho aqui, de tudo que a gente já viveu e de tudo que a gente já aprendeu, de tudo que a gente já conhece. Mas isso é tão real, tão real. Uma vez eu estava na igreja batista, lá no Tatuapé, onde a gente era pastor, e eu me lembro que a gente estava aprendendo sobre batalha espiritual, e eu estava indo na direção, naquela época era retroprojetor, transparência, não tinha assim projeção como hoje, né, os cânticos. E eu estava indo buscar a pastinha para poder tirar as letras, para poder colocar para a pessoa projetar. E eu me lembro ouvir Deus dizendo, só me adore. Porque é tão grande, porque a gente vinha orando a respeito dos principados e potestades daquele bairro. É tão grande, que vocês não podem fazer nada. Eu farei, só me adorem. Me adorem, me adorem e me adorem. Então, quando a gente vê que Efésios 6:12 falando, né? Nossa luta não é contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Gente, é contra governantes, autoridades. Se no mundo visível é muito complicado você falar sobre esse assunto, imagine o mundo invisível. Mas sabe, a gente tem uma boa notícia. Jesus venceu na cruz. Ele venceu todos os governantes e autoridades do mal na cruz. Amém? Ele venceu. E por conta disso, nós, em oração, cobertos com o sangue de Jesus e em nome de Jesus, podemos batalhar nas regiões celestes. Você lembra de Daniel, quando ele estava orando e começou a clamar? Lembra o que aconteceu?
naqueles 21 dias de jejum e oração, que ele estava clamando ao Senhor, e uma resposta saiu do céu e vinha ao encontro de Daniel, quando? No final dos 21 dias? Quando foi que Deus respondeu, Daniel? Quem lembra? Vamos ver quem está lendo a Bíblia, quem lembra de como é que aconteceu. Quem lembra? Que dia foi? Quando? No primeiro dia. Mas foi no primeiro dia que ele recebeu a resposta? Depois de quantos dias? Depois de 21 dias. Sabe o que aconteceu? Lembram da história? Nas regiões celestes, houve uma batalha. Estava tendo um rebuliço. Estava tendo guerra. Porque uma resposta de Deus estava vindo a um homem de Deus que estava intercedendo na terra. Mas sabe, Daniel teve que levantar e pegar a espada, esbravejar, falar e acontecer contra os demônios? Não. Sabe o que Daniel continuou fazendo durante 21 dias? Jejuando e orando. Entre eles as coisas foram se resolvendo. Aí veio um outro anjo, começou a batalha e liberou o outro para vir. É assim que funciona. Na nossa vida espiritual, é assim que funciona. Você tem coisas que você está batalhando e lutando, e você está achando que está demorando? Continue orando. Porque a guerra é grande mesmo, e quanto maior a luta, melhor vai ser viver a vitória. Amém? Amém, igreja? Vamos seguir aqui. 1 Pedro 5,8. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Vou ler de novo. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, porque ele não é leão, já vou declarando aqui, como um leão, rugindo à sua volta, para te pôr medo. Porque quando ele começa a rugir, aconteceu. Gente, uma vez a gente estava em Campinas, num zoológico, e lá ele era um zoológico um pouco menor do que o de São Paulo. Rapaz, irmãos e irmãs, quando aquele bicho rugia, a gente estava longe, numa outra ponta, aquilo tremia dentro da gente. Era um barulhão, assim, sabe? Aquilo é tremendo, é lindo de ouvir. E é isso que às vezes o diabo fica fazendo. Rugindo como um leão, fazendo de conta que ele, porque ele não é, ele engana, para botar medo, para deixar você amedrontado, você acuado, você no canto. Nós não somos o que fica no canto, é ele que tem que cair fora, não nós. Nós nos levantamos e nós oramos, amém? Quem tem que sair fora é ele, mas a gente tem que se apropriar disso. E ele está ao redor, rugindo à nossa volta, à procura de alguém que possa devorar. Agora eu quero dizer para você o que é devorar. No dicionário, se você procurar, diz assim: devorar é tragar, sugar com ferocidade, destruir rápida e completamente. É isso que ele quer fazer com a gente. Destruir rápida e completamente. Na real mesmo, o que ele quer fazer é nos matar. É isso que ele quer fazer. O inimigo quer tirar você da vontade de Deus. Nessa casa, você tem sido edificado, porque essa casa é uma casa de edificação. Desse púlpito, você tem recebido estratégias de Deus, baseadas na palavra que o seu pastor, que se tem empregado e se esforça por isso, para edificar uma igreja forte na palavra. É isso que temos vivido. Mas eu quero falar de todas as estratégias que existem para a guerra, eu quero falar de uma nessa noite: a oração. A oração é um lugar da presença de Deus. É um lugar de amar a presença de Deus, amar a Deus. Existe alguém por quem você ora em sua casa?
Alguém aqui tem alguém que você tem orado por essa pessoa? Tem? Levanta a mão, pode levantar, porque nós vamos orar depois. Amém, amém. Eu quero compartilhar com vocês como deve ser as nossas orações. Eu sei que muitos já sabem, mas às vezes é tão bom lembrar. O dia que eu ouvi isso, eu pude me lembrar de algumas coisas que eu não estava fazendo ainda. Eu achei muito importante, a minha oração mudou. Como deve ser a nossa oração? A nossa oração, ela deve ser constante e perseverante. Não importa o tempo, mas precisamos lutar fielmente. Há poder na oração em conjunto, em concordância. Olha só lá em Mateus 18:18. Eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Há coisas que temos que orar todos os dias, ser constante e perseverar. E em concordância com o marido, filhos, líderes, pastores, outros, orarmos juntos pelo mesmo objetivo. Pais, o pastor já pediu para vocês levantarem as mãos. Tem orado com a sua esposa a respeito de determinados assuntos? Sobre a sua casa, orar juntos. Eu sei que separadamente muitas vezes a gente está orando. Isso acontece conosco. Às vezes eu estou orando de um lado, ele está orando do outro. Mas a gente sempre tira um tempo para orarmos juntos. Juntos. Por tópicos, coisas que são importantes e que nós precisamos entrar em concordância. Existe um lugar de constância. A gente precisa estar junto. E não é de vez em quando, é todo dia. É todo dia. Presta atenção nisso, gente. Todos os dias. Eu fiquei tão feliz quando o pastor estava fazendo essa escala, né, pensando no tempo de oração e aqui na igreja, e de repente ele falou, olha, praticamente todos os dias nós temos tido tempo de oração na igreja. E aí? Você já se envolveu em algum dos dias? Se não, envolva-se, meu querido. Envolva-se. Porque vale a pena. Vale a pena. É muito, 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 muito importante que você se envolva. E aí, eu quero voltar aqui. Existe um lugar de constância. Estamos vivendo numa geração... Aí, por que eu estou falando da constância? Vivemos numa geração que quer tudo muito rápido. Que está orando hoje para colher amanhã. Aí, porque Deus não está respondendo assim como você espera, não é de Deus. Eu estou orando, mas não está acontecendo nada, não é de Deus. Tem coisa que não é mesmo, que você está orando por sua conta. Mas tem coisa que você precisa perseverar. E que você está dizendo assim, não está acontecendo nada, cansei, já não vou orar, faz uma semana, 15 dias, não é de Deus. Quem disse? Quem disse que não é de Deus? Persevere. Deus é fiel. Para quem é fiel, ele se mostra fiel. Amém? Diz lá em Salmos 18, 25, 26. Segunda forma que devemos orar, precisa ser específico nas suas orações. Específico. E eu não quero sair muito daqui, porque eu achei isso tão importante. Para mim foi muito importante. Não fale de forma genérica com Deus. Tipo assim, Senhor, abençoa meu dia. Ok, claro que eu quero que Deus abençoe meu dia. Mas, que bênção você quer para esse dia? Seja específico. Não seja genérico. Às vezes você está cansado, você está com sono, você não está muito afim de falar, Deus, abençoa meu dia. Não. Seja específico, pontue, coloca ali coisas que se precisa para aquele dia. A sua agenda. Submeta ela ao Senhor. A tua agenda do dia. Submeta ao Senhor. Seja específico. Especifique o que você quer. Olha lá. Marcos 10, de 47 a 51, diz assim. Se você está com a Bíblia, segue aí. Não vai só achando que o que eu estou lendo aqui, eu estou lendo mesmo, hein? Estou lendo sim, mas presta atenção, acompanha aí. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam, aos brados, cale-se. E ele, porém, gritava mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, fala para ele vir aqui.
Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Vocês perceberam que no início ele estava sendo genérico? Muitas vezes é assim que a gente ora. Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia de você eu já tenho, meus queridos. Ou vocês são meus filhos, eu amo vocês, tem misericórdia. Mas você está falando do quê? Sobre o quê? E aí Jesus chama, e Jesus fez ele ser pontual. O que você quer que eu te faça? Quando você estiver orando amanhã, o que você quer que Jesus te faça? Seja específico. Pega um papel, larga de preguiça, pega papel, caneta. Eu gosto, aliás, está aqui, ó, papel. Isso aqui agora está impresso, mas estava tudo rabiscado. Escrever faz parte. Escreve lá uma cartinha para Jesus. Olha, isso. Seja específico nas suas orações quando você vai colocar diante de Deus. Jesus perguntou o que você quer que eu te faça? E ele foi bem específico, quero enxergar. 2 Reis 19, de 1 a 20, fala também sobre Ezequias, quando ele recebe uma carta dos seus inimigos, o rei Ezequias. E é muito interessante, muito interessante. E eu quero chamar a tua atenção para duas coisas que ele faz. No verso 1, lá de 2 Reis, capítulo 19, no verso 1, ele foi para a casa do Senhor. E sabe o que ele levou no bolso? A carta que ele recebeu dos seus inimigos. E nos versos de 14 a 15, Ezequias entra na casa do Senhor e abre a carta. E lê para Deus o que eles tinham falado sobre Deus. Ele foi específico na sua oração. Ele chegou diante de Deus e falou, olha aqui a situação. É isso aqui. E a nossa real é essa, Senhor. E agora? Olha o que eles estão falando do Senhor. Isso. Sabe o que aconteceu no final? Deus deu vitória para o povo de Israel. Ezequias teve vitória. Ele foi específico na sua oração. Ele pontuou todas as coisas. E eu quero chamar a sua atenção para esse fato. O rei foi específico, ele levou a carta e mostrou ao Senhor o que escreveram a respeito de Deus. E o Senhor os livrou e deu vitória a Ezequias. Leve à presença de Deus as suas questões de forma específica. Não genérica. Específica. Você tem alguma coisa específica para falar com o Senhor? Tem ou não tem? Você desse lado tem? E o pessoal aqui tem algo específico? Tem ou não tem? E aqui acho que tem menos gente que tem coisas específicas. Um amém estava menor. Mas todo mundo tem. Seja específico nas suas orações. A terceira forma que nós buscamos e devemos orar, a nossa oração precisa ser bíblica. Bíblica. Orar a palavra traz segurança e confiança. A palavra de Deus é uma arma poderosa, cheia de autoridade. Está lá, Efésios 6, 17, 18a, comecinho do 18. A palavra de Deus que sair da sua boca, ela precisa sair com autoridade. A autoridade. Agora, quando eu falo autoridade, você volta aí à sua memória e lembra de tudo que o seu pastor tem pregado, como eu disse aqui. Tentado edificar uma igreja firme, forte na palavra. E nós temos ouvido andar em santidade, integridade, tudo isso é importante. Isso vai nos dar autoridade, no nome de Jesus. Se você tiver meio que capenga, vem conversar com a gente, que a gente quer te ajudar. Porque, de verdade, faz toda a diferença. A autoridade que vai sair da tua boca quando você começar a orar a palavra. Busque na palavra questões que você está passando e declare a palavra de Deus segundo as promessas que Deus deixou.
na sua palavra sobre essas questões. Olha só, Colossenses 3,16. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Mas o começo eu quero frisar, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Que a palavra de Deus, essa riqueza que é a palavra, preencha a nossa vida, preencha a vida da igreja, preencha a vida da igreja. 2 Coríntios 10, de 3 a 6, embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, e não são armas do mundo, para derrubar as fortalezas, raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. E depois que vocês se tornarem inteiramente obedientes, estaremos prontos para punir todos os que incentivarem em desobedecer. As armas que nós temos, elas são poderosas. Orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. Agora, eu quero dar como exemplo aqui, por exemplo, você tem um filho, e esse filho está longe do Senhor, mas você tem orado para buscar ele de volta. O que você faz? Vai para a palavra e começa a ver as promessas que Deus tem a respeito desse assunto. Quantas promessas tem? Aí você faz uma lista, escreve, e na hora que você for orar a respeito do seu filho, da sua filha, você pega essa lista e aí você começa, em nome de Jesus, que o meu filho tenha a mente e o coração cativo a Jesus Cristo, que todo engano caia por terra. A tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu profetizo. E começa, gente. Sabe, você precisa conhecer o que a palavra diz, as promessas que tem na palavra. E você vai orar a palavra a respeito do assunto do seu filho. Podem ser outros assuntos. E você vai orar a palavra. Sabe por quê? O Senhor, Ele é fiel. Sempre à sua palavra. Então, quando nós abrimos a boca e com autoridade, conhecimento, nós liberamos essa palavra, Ele vai te responder por conta da palavra e será mais uma vez fiel à própria palavra. É assim que funciona a oração. Não é só você ficar lá falando um monte de coisa. Gente, presta bem atenção. Oração, sabe, certeira. Oração que vai ao alcance do coração de Deus e que move o braço de Deus. É assim que funciona. Orar a palavra é poderoso. É poderoso. Quando nós oramos a palavra, Ele vai responder à palavra, a sua própria palavra. Quarto, precisamos orar pelo sobrenatural em nossa casa. Mateus 19, 23 a 26 diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos: Eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os seus discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Quebrantar um coração, só Deus pode fazer. Estou terminando com essa palavra, porque tem coisas que você tem orado e parece que é impossível acontecer. Parece que está longe de acontecer. Você não vai conseguir quebrantar o coração do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Você não vai conseguir mudar. Mas para o Senhor não há impossíveis. Você não vai conseguir mudar as coisas e fazer com que elas sejam aquilo que vocês querem que sejam. Vocês vão conseguir, aos pés de Jesus, colocar todas essas questões. E o Senhor vai fazer.
Por quê? Porque para Ele não há impossíveis. E agindo Deus, quem impedirá? Você tem algum impossível hoje? O louvor, por favor, vem à frente. Qual é o seu impossível hoje? Qual é o seu impossível hoje? Quero te lembrar. Ore e seja específico nas suas orações. Seja perseverante. Pontue suas questões diante de Deus. Seja bíblico nas suas orações, porque agindo Deus, ninguém vai poder te deter. Ninguém vai poder te deter. Amém? Igreja, eu vou dar 2 minutos aí para você. Você está com o celular na mão, que eu sei. Tem um monte de gente que tem celular aí. Quem está com o celular tem bloco de nota, ou se você tem papel, tem caneta, não sei como é que você vai fazer. Mas alguma coisa que está vindo já na tua mente, eu gostaria que você escrevesse aí, que você pontuasse. Isso. Nós vamos fazer isso agora. Não vai ser em casa, não. Nós vamos ter um tempo de oração aqui. Olha, ainda são 7h28, hein? É cedo ainda. Nós temos muito tempo ainda. E ainda vai dar tempo da gente fazer a ceia e ir embora 8 horas. Nós vamos fazer isso agora. Então, pega o teu celular, ou pega um papel, coloca aí. Eu preciso disso. Gente, não estou falando para você escrever agora tudo. Não. Ah, mas eu não estou lembrando de nada. Ah, então tá bom. Então, que o Espírito Santo, em nome de Jesus, traga à sua memória aquilo que você precisa pontuar numa oração. E nós vamos fazer isso agora. Ok? Vamos lá. Vou dar 2 minutos para você, porque ainda são 7h28, 2 minutos das 7h30. 7h30 a gente vai ter esse tempo. Por favor, faça as suas anotações, os seus apontamentos, para a gente lembrar. Se você não tem como anotar, vai orando, vai falando com Deus aqui. A gente daqui a pouco vai levantar, enquanto o louvor vai ministrar uma canção que eu pedi para eles. Você vai levantar no teu lugar e, em nome de Jesus, cobertos pelo sangue de Jesus, nós vamos orar especificamente. E você vai perseverar na oração durante toda essa semana. Agora eu vou pedir para que você fique de pé no teu lugar. Que você pegue aí os pontos que você escreveu, ou que você lembrou, que está na tua mente agora, que você não tem como escrever, mas em casa eu vou pedir que você faça isso, por favor. Escreva mesmo. E seja perseverante até que Deus vai respondendo. E lembre, está demorando uma semana aqui? Não. Continua. E agora eu quero que você, diante de Deus, coberto pelo sangue de Jesus, levanta a tua voz. Levanta a tua voz e ore sobre essas questões. Se você está com a tua esposa, é você, tua esposa. Orem em concordância, orem juntos, orem os dois. Se você é sozinho, não tem problema, ora também. Ora você aí, criança, adolescente, jovem, todos. Levanta um clamor diante de Deus a respeito desses assuntos agora. Levanta um clamor em nome de Jesus.